Bem-vindo todos, irmãos, também pelo YouTube, nosso canal, @Cristo Vive Missão, e aqui pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo. É um prazer muito grande poder partilhar a palavra de Deus com cada um dos irmãos e irmãs para a glória do Senhor. E estes dias que o mundo chama dias de carnaval, festa da carne, nós aqui estamos nos consagrando, nós aqui estamos buscando a palavra, buscando a vida espiritual. Nós não queremos nada com os prazeres mundanos, carnais. Sabe que esses dias são extremamente malignos, tantas coisas ruins acontecem, se elevam. Então oremos pela cidade, oremos pelo nosso país, que a boa mão de Deus guarde a nossa nação, guarde o povo de Deus, e assim nós possamos ver uma nação rendida ao Senhor Jesus Cristo e não presa aos prazeres transitórios do pecado, em nome de Jesus. Então, daqui a alguns instantes nós vamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pelas famílias. Nós temos aqui uma lista de pedidos de oração que é algo fundamental para a saúde espiritual da igreja, é a comunhão da oração. Há diversas igrejas no mundo, diversos países no mundo foram abençoados através de igrejas de oração, através de famílias de oração. Você veja casos como, por exemplo, a Coreia do Sul, que viveu um grande avivamento de oração, e como aquele país mudou, cresceu, foi abençoado socialmente, economicamente, politicamente, por causa da igreja em oração. Isso à volta do mundo, historicamente, nós vemos países, nações, igrejas abençoadas com o avivamento da oração. Agora mesmo, a igreja em Asbury vive um grande avivamento numa universidade metodista. Ali começou um movimento espontâneo com irmãos do Ministério de Louvor, jovens em oração e louvor, e já se estende aí mais 7 dias, e algo fenomenal, testemunhos de arrependimentos, confissão de pecados, salvação, pessoas, uma senhora foi curada, grande sinal, grande mover de Deus. Eu creio nesta palavra, eu creio que o nosso ministério está dentro da vontade de Deus, para que nós também sejamos canal de um grande avivamento de Deus neste país. Creio de todo o coração que Deus tem coisas reservadas para o nosso país e há de usar grandemente o nosso ministério. Pessoas com um coração quebrantado, pessoas com um coração rendido ao Senhor Jesus, com uma vida de oração fiel, em espírito de oração, uma vida bíblica, uma vida na palavra do Senhor, e assim nós vermos nossa igreja, nossa cidade, nosso país avivados pelo poder de Deus, avivados pela graça e pela misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está o mover da oração em toda a palavra de Deus. Esta já é a 32ª mensagem com vistas ao mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Então, vamos mergulhar na palavra, vamos refletir, vamos orar a Deus. Vá lá, siga também o canal do YouTube e aproveite esse momento para ativar o sininho, seguir e compartilhar esta live. Nós temos aí muitos irmãos da igreja que devem estar conosco, e eu creio que será uma noite maravilhosa. Respostas de oração virão, sinais e maravilhas de Deus
para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos ao estudo da palavra, vamos abrir a palavra de Deus, vamos mergulhar nos escritos sagrados, alimentar a nossa fé, e com uma fé robusta, uma fé bem alimentada, vamos orar a Deus. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, disse o Senhor Jesus Cristo. Então vamos primeiro à palavra, que é a base fundamental para toda a vida espiritual, para uma vida saudável em Cristo Jesus. E já, alguns instantes, nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor. A palavra diz: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do diabo, das mãos do inimigo, digam-no os remidos que o Senhor. Então nós vamos dizer isso, que nós fomos resgatados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, compartilhe a live agora nos grupos de família, amigos, trabalho. Divulgue os irmãos da igreja. Cadê os nossos amadinhos e amadinhas? Vamos lá, é live, é hora de oração, é hora de unidade, é hora de clamor em nome de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 28. Vigilância e oração é a exortação das palavras que não passarão. Jesus disse: as minhas palavras não passarão. Então, a exortação daquele cujas palavras não passarão é esta, a exortação: vigilância e oração. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 28, diz assim a palavra maravilhosa: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se virá à tarde, se virá à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Que esta palavra abençoe ricamente os corações. Vamos regar a semente da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. É momento de temor, de tremor, momento de reverência, é momento de estudo da palavra de Deus. Vamos permitir que a palavra nos fale. Não queremos inferir nada ao texto, não queremos empurrar pensamentos humanos ao texto bíblico. Nós não estamos aqui em busca do achismo, nem de filosofias, nem de qualquer outra autoajuda. Nós queremos saber o que o texto diz. E é para isso que nós vamos agora orar e pedir a Deus a orientação. Pai amado, eterno e bendito, abrimos a Tua palavra com um sentimento de alegria, mas também de responsabilidade, porque sabemos que esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, esta palavra é sagrada,
E nós queremos, Senhor, mergulhar no texto bíblico para conhecer a Tua vontade e, de posse deste conhecimento, colocá-lo em prática, inclusive na vida de oração. Então, Senhor amado, que as bênçãos ricas e preciosas e abundantes das regiões celestiais em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, operem agora sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos que choram, haja consolo, sobre a vida dos que são perseguidos, haja livramento, sobre a vida daqueles que são caluniados, Senhor, maltratados, haja galardão. Assim sendo, Senhor, opera grandes maravilhas na vida do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus e a igreja amada do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, família de Cristo, povo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós estamos diante de um texto do Evangelho segundo Marcos, onde Jesus está tratando de escatologia, ou seja, Jesus está tratando das coisas dos tempos ou do tempo do fim, os últimos acontecimentos. Jesus está falando sobre a grande tribulação, o abominável da desolação ou o anticristo, ou seja, o tempo que o anticristo, o Satanás, estará solto, agindo na terra, o tempo da grande tribulação. Jesus está falando sobre terremotos, sobre a inversão de valores, sobre a apostasia, sobre assuntos e temas que nós temos visto cada dia mais latente em nossa sociedade. Na verdade, em todo o mundo há um movimento, como a mulher que está para dar à luz, a mulher com dores de parto, há um movimento que se intensificam essas dores de parto, a apostasia cada vez maior, a imoralidade cada vez mais evidente, as guerras mais e mais presentes e violentas. Nós temos visto o mundo, o relógio do apocalipse do mundo atualizando-se cada vez mais próximo ao tempo do fim. Então esse é o contexto que Jesus está tratando sobre isso. E ele passa, no texto que nós estamos propondo esta noite, ele passa desses acontecimentos do final dos tempos, que se chama o eschaton, ele passa deles para a necessidade de vigilância, a necessidade de prontidão. Jesus disse: vocês não sabem o tempo e a hora que o Senhor da casa voltará. Mas todo esse eschaton, ou eschaton, todos esses sinais, eles apontam para a iminente volta do dono da casa, do Senhor da casa. Mas como vocês não sabem o dia, como vocês não sabem a hora, vocês precisam estar em prontidão, vigilantes. Então os versículos 1 a 27 fazem a transição da destruição de Jerusalém para os últimos dias da história. Que as profecias de Jesus, que Jesus vinha anunciava, ele se aplicava àquele tempo e ao mesmo tempo profeticamente para os nossos dias. Por isso Jesus disse: estas coisas todas acontecerão antes que passe essa geração. Jesus estava se referindo, por exemplo, à destruição de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Então, ao mesmo tempo que estava lá próximo a acontecer, aponta para os nossos dias. E a passagem dos versículos 28 a 37 é um resumo tanto da destruição de Jerusalém quanto da necessidade de vigilância. Então, Jesus fala da figueira que gira em torno da destruição de Jerusalém
E também fala do versículos 32 e 37, das coisas relacionadas à sua volta. E ele relaciona esses eventos, e é o que nós vamos ver, que está ligado diretamente a uma vida de oração. Está ligado esses assuntos diretamente a uma vida de vigilância. Amado, quem é pastoreado de verdade pela palavra de Deus, uma liderança que prega a palavra de Deus, quem lê a Bíblia Sagrada, está atento ao que está acontecendo, não vive alienado, falando somente de prosperidade, de casa própria, de vida com sucesso, a vida executiva, o pastor executivo. Você sabe? Não. Nós precisamos estar alertas. As coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande e tem gente dormindo. Tem gente dormindo. Antigamente levavam-se anos e anos para que o conhecimento dobrasse. Hoje o conhecimento dobra todos os dias. Todos os dias o conhecimento científico se dobra. A sociedade está avançando numa velocidade nunca vista. E isto aponta para o tempo do fim. Então, neste tempo final, em que já há uma grande apostasia, na qual muitos cristãos abandonam e abandonarão o caminho de Cristo para seguir as forças espirituais do mal, os encantamentos e os prazeres do mundo. Amados, nós precisamos estar firmes no Senhor. O apóstolo Paulo disse: tomai toda a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, se nós não tomarmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o Evangelho, a sandália do Evangelho da paz, se nós não tomarmos, cingirmos-nos da armadura de Deus, estaremos à mercê de dardos inflamados, à mercê das coisas do mundo. E aí você vê, nossa, fulaninho estava na igreja e agora está desviado, está no mundão, está lá no sambódromo agora mesmo, nessa época de carnaval, você vai ver muita gente que se denomina cristã sambando o carnaval, pulando o carnaval na sambinha da garrafa. Mas que cristianismo é esse? Que cristão é esse que aprova tudo o que acontece no carnaval? Amado, é sensualidade, é pornografia, é adultério, é drogas, é gente se envolvendo com drogas, com coisas ilícitas, adulteram, destrói a vida. 4 dias que muita gente destrói a sua vida toda nesses 4 dias. O resto da sua vida vão pagar um preço por causa de 4 dias de carnalidade. E aí a pessoa se diz cristã e está lá no meio da Sapucaí, sambando, em cima lá do carro alegórico, seminua, ou seminu, fazendo e acontecendo. Ou seja, falta-lhe vigilância, falta-lhe vida de oração, falta-lhe Jesus. Então a volta de Cristo é iminente. E isto requer vigilância espiritual, requer uma vida em espírito de oração. Porque a necessidade de obedecer, aí entra, o que é, meu pastor? Essa vigilância espiritual, esta vida em espírito de oração, o que está envolvido aí? 2 coisas, pelo menos 2 coisas. Primeiro, a necessidade de obedecer a palavra de Deus e assim viver a vontade do Senhor. Amado, você não pode estar vigilante espiritualmente se você não vive a palavra de Deus. Se você não vive a palavra de Deus, você não pratica nem sequer a vida de oração se não for uma oração bíblica.
Não adianta você fazer uma oração na carne. Senhor, eu estou orando agora para que o Senhor envergonhe o meu irmão, porque eu não vou com a cara dele. Não é uma oração que Deus vai ouvir. Entende? Então você precisa estar atento à palavra do Senhor para estar de acordo com a vontade de Deus. E assim você vai viver em espírito de oração e vigilância espiritual. E você precisa de ter consciência para isso, que haverá uma prestação de contas a Deus. Ou seja, precisamos de ter uma vida fiel. Importa que o dispenseiro de Deus seja encontrado fiel. Amado, quem é convertido de verdade tem esse temor no coração. Nós sabemos que somos salvos em Cristo Jesus, mas se verdadeiramente eu sou um salvo, estou consciente disso, sou um salvo, tocado, lavado e remido, eu tenho o temor de Deus, que um dia estarei perante o tribunal de Cristo. Eu não vou viver uma vida carnal, uma vida, você sabe, mundana, uma vida fora da palavra de Deus. Claro que não. Nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos ovelhas no Senhor. Então, o tempo da volta de Cristo, o dia exato, o tempo nós estamos no último tempo, mas o dia da volta de Cristo é desconhecido. Por isso o povo de Deus precisa estar sempre alerta, vigilante, em espírito de oração, à espera da segunda vinda de Cristo. É preciso permanecer fiel e portar-se de forma condizente com a sua condição como povo de Deus. Amado, certa vez um pregador disse que muitas pessoas nunca irão ler a Bíblia física, o livro Bíblia. Pelo contrário, a única Bíblia que elas terão acesso é a vida do cristão. Ou seja, não adianta você ter uma vida toda errada, não adianta você ter uma vida imoral, não adianta você ter uma vida fora da palavra de Deus e depois querer falar em nome de Deus. Não adianta. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa ter uma postura condizente à condição de povo de Deus. Por quê, amado? Porque você quer viver a vontade de Deus, pois você é um convertido de verdade, e você tem consciência que um dia estará diante do tribunal de Cristo, e diante do tribunal de Cristo, amado, não há propina, não há corrupção, não há engano, não adianta dizer que não fez aquilo que você fez, ou melhor, que não vivia da forma que você vivia. Porque fazer um erro, cometer um erro, um pecado, todos nós pecamos. Todos nós algum dia escorregamos na casca da banana. Todos nós um dia cometemos um erro, um equívoco. Você sabe, isso vai constar lá. Mas a grande questão que vai pesar diante do tribunal é como você vive diariamente. É como é a sua prática de vida. Porque uma pessoa convertida ao Senhor, ela não vive na prática do pecado. Uma pessoa convertida a Jesus, que tem consciência que Jesus está voltando, espera a volta de Cristo e quer viver a palavra de Deus, ela vigia, ela vive em vigilância. Entende, ovelhinha amada? Ela vive em espírito de oração. Então, a volta iminente de Cristo requer vigilância espiritual, a necessidade de obedecer a palavra de Deus e viver a sua vontade. Veja o versículo 28. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, ou seja, terremoto, grande tribulação, perseguição, isso tudo, quando vocês verem acontecer isso tudo, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. E aí ele diz, versículo 31,
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, ovelha, o povo de Deus precisa estar atento, espiritualmente vigilante. Por quê? Porque o fim ocorrerá a qualquer momento. Jesus voltará a qualquer momento, amado. Eu posso estar aqui falando e Jesus voltar agora. Você pode estar aí fazendo um projeto, projeto 2023, 2024, projeto para os próximos 5 anos, 10 anos. Você sabe, mas esta noite Jesus volta. Ou esta noite você parte para a glória. Nós não sabemos o dia nem a hora. A pessoa que adormece, a pessoa que parte, para ela Jesus voltou. Ela já está, ou vai para o céu, ou, amado, vai pegar o elevador e ir lá para baixo. Por isso a necessidade de vigilância. Quanta gente está brincando com a vida espiritual. Quanta gente não congrega mais, não vai à igreja, não honra ao Senhor, não é fiel à palavra de Deus, não dá o seu testemunho cristão, evangélico, não luta pela fé evangélica. Quantas pessoas vivem uma vida mundana? Você olha para a vida da pessoa e não tem diferença absolutamente nenhuma de um ímpio, nenhuma. É uma pessoa comum, ímpio, é uma pessoa da sociedade normal. Nós precisamos fazer a diferença. Então, note que o Senhor Jesus ocultou propositadamente, inclusive ele mesmo, o filho, não sabia, mas o texto bíblico, Deus propositadamente oculta o dia da sua volta, a volta de Cristo. Para quê? Para que o povo permaneça vigilante, para que o povo permaneça preparado. Uma vez que eu não sei qual é o dia da vinda, eu preciso estar pronto, preciso estar vigilante. Então, amado, eu lembro o testemunho de um pastor norte-americano que estava fazendo gabinete com um membro da igreja, e esse membro da igreja estava em adultério. Era casado e vivia uma vida extraconjugal. E aí o pastor da igreja perguntou para ele assim: irmão, você não tem medo de ir para o inferno? E aí esse irmão perguntou assim: pastor, você acredita que eu posso perder a salvação? Ou seja, ele estava agarrado à doutrina bíblica, que é uma doutrina bíblica que não se perde salvação. De fato, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que ele estava convencido de que ele era salvo. Só que a palavra diz que quem é salvo dá frutos para Deus. Quem é salvo não vive na prática do pecado. Quem é salvo, quando comete um pecado, certa expectação de juízo, fogo vem à sua mente, e ele não quer viver mais na prática do pecado, ainda mais o adultério, que é um pecado gravíssimo. Então esse pastor respondeu: abençoado, não é a questão de perder a salvação, a questão é que você está tão livre, tão à vontade de viver no adultério, que você precisa perguntar a si mesmo: será que algum dia eu fui salvo? Será que algum dia eu conheci Jesus? Será que em algum dia a minha vida realmente foi transformada? Porque se a minha vida foi transformada, gente, eu não posso conviver com tamanha imoralidade e achar que está tudo bem. Eu preciso lutar contra o pecado, ainda que às vezes você erre. Você errou, pecou. Você imagine que você está numa estrada, está lá dirigindo o seu carro numa estrada, e de repente vem lama no seu para-brisa. O que você vai fazer? Já que veio lama no para-brisa, você vai acabar de jogar o carro no abismo? Ah, veio lama, acabou, blum, entrega e joga o carro no abismo? Não. Ou então você acaba de sujar o para-brisa todo para você não enxergar nada e bater de frente com o caminhão? Claro que não. Se veio lama no para-brisa, você faz o quê? Você liga o limpador de para-brisa, liga a aguinha, limpador de para-brisa, limpa o vidro para você conseguir enxergar. Então você está numa estrada rumo à salvação, rumo à vida eterna. De repente veio uma lama no vidro que se chama pecado.
o que você vai fazer? Vai limpar o ligador de para-brisas. Você vai lutar contra o pecado, vai lutar para vencer o pecado, e vai lutar em vigilância, em oração, pela palavra de Deus. Entende? Então isso é ser cristão, isso é viver o espírito de oração. Porque não adianta, amado, você viver uma vida pecaminosa e depois achar que Deus vai atender os seus pedidos. Ah, Deus, olha, o Senhor sabe que eu não estou nem aí para a palavra, que eu não estou nem aí para a vida de oração, que eu vivo em pecado mesmo, que eu sou casado, mas tenho mulher na rua, eu sou casado, mas gosto do adultério. O Senhor sabe que eu vivo falando palavrão, o dia inteiro falo palavrão mesmo, não tenho linguajar santificado. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa na igreja, eu sou um santinho, levanta a mão, do aleluia, glória a Deus, entro até no reteté, siribi canta laraias, serebe cantaraias, mas quando eu saio da igreja, é palavrão à torta direita, é xingamento, eu sou uma pessoa mundana, não dou testemunho nenhum. Senhor, o Senhor sabe disso tudo, mas eu estou precisando de um dinheiro, tem como o Senhor abrir a porta para mim? Eu estou precisando de uma bênção, tem como o Senhor fazer essa bênção? Amado, isso chega a ser hipocrisia, chega a ser hipocrisia. Se você vive uma vida com falta de integridade, ouça, amado, tenha vergonha na cara de nem orar nada. Esquece. Você não pode servir a dois senhores, amado. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Nós precisamos ser radical nisso aqui. Agora, se você quer viver uma vida realmente em Cristo, é porque você foi convertido. É porque o Espírito Santo habita na tua vida. E se o Espírito Santo habita na tua vida, o Espírito há de confirmar no teu espírito que você quer fazer a vontade de Deus. E se você quer fazer a vontade de Deus, amado, ouça a exortação de Jesus: orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aceita a exortação, porque tem ovelha que quando é exortada, faz cara feia, faz cara emburrada, acha que o pastor interpreta as coisas errado, acha que o pastor está equivocado, pastor não pode exortar a ovelha, pastor só pode pregar amor, pastor só pode pregar prosperidade, pastor só pode pregar cura divina, pastor só pode pregar a bênção maravilhosa, mas não pode pregar exortação. Você sabe, isso não é cristianismo, desculpe, isso não é cristianismo. Cristianismo é edificação, sim, consolação, sim, mas também tem exortação e admoestação, e é isso que o texto está exortando e admoestando. Se você quer ter uma vida de oração verdadeira, uma vida com Deus verdadeira, amado, se você não quer ser enganado, você tem que vigiar e orar. Porque eu não quero estar aqui como pastor e fingir que sou pastor. Eu finjo que pastoreio e você finge que é pastoreado. Eu finjo que sou pastor e você finge que é ovelha. E aí está todo mundo bem. A gente conta uma piada, as pessoas sorriem e vão embora para casa. Longe de mim, eu não quero viver esse evangelho mentiroso. Eu não quero viver essa vida espiritual enganada. Eu quero ver ovelhas atentas. Por isso, lá em Lucas 18, 1 a 8, Jesus disse: persevere em oração, não esmoreça em oração, porque quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, amado, eu quero que Deus, ao olhar para a tua vida, encontre uma vida em oração e em vigilância, vigiando e orando. Então, a volta de Cristo iminente requer vigilância espiritual. Ele voltará e haverá prestação de contas. Isto exige uma vida fiel. Precisamos pontuar duas coisas nesse minuto final antes de orar. Em primeiro lugar, o ensino primordial de Jesus se encontra, por exemplo, em João 5,24. Aquele que crê em mim não entrará em juízo,
mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus está dizendo, se você verdadeiramente creu, verdadeiramente foi transformado pela minha palavra, então você não entra em juízo no que tange se vai para o céu ou vai para o inferno. Não, o teu lugar é o céu. Você vai para o céu, você é uma ovelha de Deus. Amém? Salvação não é por obras. Mas precisamos também considerar o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, o fundamento da salvação é Cristo. Porém, cada um veja o que edifica sobre esse fundamento. Se você edifica ouro, prata, pedra preciosa ou madeira, feno e palha, o fogo virá provar a tua obra. E aí tanta gente que vive sempre sofrendo, sempre chorando, sempre batendo cabeça, sempre a vida toda destruída. Você sabe, amado, não é possível, em nome de Jesus. Nós enfrentamos problemas, temos aflições, passamos às vezes períodos de aflições, mas em nome de Jesus, amado, eu declaro uma vida abençoada, uma vida mais do que vencedora, obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então o cristão prestará contas a Deus no seu perseverar em fidelidade. Por isso Paulo disse aos hebreus, na verdade disse, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a promessa de Deus, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tendes necessidade de perseverança. Paulo, lá aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz que nós prestaremos conta a respeito do que fizermos bem ou mal com o nosso corpo. Amado, teu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você tem usado o teu corpo? Fazendo bem ou fazendo mal? Então a fé verdadeira tem influência direta nas ações e nos frutos. Isso se chama integridade. Vigiar, ter uma vida vigilante, impulsiona a bendita esperança que leva o crente a ter uma vida de oração e dizer, venha o teu reino, ou aclamar, ora vem Senhor Jesus. Quando o cristão está em linha com a palavra de Deus, quando o cristão está vivendo a palavra, amada, a sua esperança é impulsionada, é reforçada. Ele quer logo que Jesus volte para ontem, porque ele tem confiança em Deus, ele sabe que vive uma vida para Deus, e ele vive uma vida de oração, ele vive uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, amado, quando o Senhor Jesus retornar, ele espera ver os resultados de uma vida fiel. É isso que o texto diz. Quando o Senhor da casa voltar, ele espera encontrar os seus servos em vigilância. Então eu pergunto, como servir a Deus, se não por meio de um espírito de oração, se não por meio de uma vida entregue nas mãos de Jesus, com um coração puro, coração de alguém que invoca o Senhor, com uma vida íntegra, mãos puras, mãos íntegras. Amado, abandona essa vida dupla, abandona essa máscara de viver uma vida dupla. É crente na igreja e dentro de casa parece até primo do diabo. É cristão na igreja, mas dentro de casa xinga a esposa, xinga os filhos, xinga o marido, é rebelde, insubmissa, você sabe, não tem reverência, vive um cristianismo religioso dentro da igreja, mas lá fora no mundo vive em pecado. Abandona essa máscara. É hora de viver o cristianismo verdadeiro. É hora de viver uma vida em vigilância. O Senhor Jesus está voltando e Ele exortou, orai e vigiai. Esse é meu conselho nesta noite. É o conselho das palavras que jamais passarão. A palavra de Deus. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Peça a Deus perdão pela falta de vigilância. Você que tem vivido em pecado, acostumado com o pecado, é casado e vive flertando
com o marido de outro, o vizinho, porque o vizinho é musculoso, tem tanquinho na barriga e está lá puxando ferro, e você está flertando com a mulher, com o marido dos outros, sendo casada. Você, marido, que faz a mesma coisa. Tenha respeito pela palavra de Deus, pela vida cristã e pelo seu cônjuge. Viva o cristianismo verdadeiro. Não minta. Tem cristão que criou o hábito de mentir. Mente para a família, mente para a igreja, mente para o pastor, mente para os irmãos, mente para os membros da igreja, mente para todo mundo. Pare de mentir. Aquele que mentia, não minta mais. Tem profissional que dentro da sua empresa é cristão, se diz para todo mundo que é cristão, mas é extremamente mal falado na empresa. Por quê? Chega atrasado, se mete em fofoca, fala palavrão, você sabe? Aí quando o pessoal ímpio lá na empresa está vendo um vídeo de pornografia, você vai lá para olhar também, ia lá, poxa, lá, mulherão, não sei o quê, você sabe? Dá um mau testemunho. Aí depois quando você vira as costas, você ia lá vai o crente que é crente. Amado, Jesus está exortando. E esta noite eu passei um pouquinho do horário com a mensagem, porque o mundo está vivendo esse período de carnaval. O mundo está vivendo esses dias malignos do carnaval. E eu quero que as ovelhas de Jesus estejam vigilantes. Não liga a tua televisão no carnaval, amado. Não ligue a tua televisão em carnaval. Não deixe que esse espírito de festa da carne entre na tua casa. Não abra brechas para isso, amado. Coloque-se em oração, você e a tua família, em espírito de oração. Jesus disse, vigiai e orai, porque você não sabe o tempo. O que você tem são sinais, e os sinais estão próximos, estão latentes, estão intensos. O mundo está em guerra, o mundo está passando fome, o mundo tem crise hídricas, a geopolítica no mundo está fervendo. Os países vivem mais do que uma guerra fria, a guerra de fato acontecendo. Cristofobia aumentando, mais de 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo. A igreja está sendo perseguida. O comunismo está botando seus tentáculos em muitos países no mundo. A imoralidade, a devassidão, o culto a Moloque ou Moleque do Sírio Fenício ou Moloque do grego, ou seja, ao assassinato de crianças através do aborto, está crescendo cada vez mais no mundo. As leis afrouxando cada vez mais. Os sinais estão aí, ovelha. Acorda, sai, para de ouvir, sabe? Tem um monte de guru espiritual por aí que só sabe ficar, tudo é sucesso, só voltado para o profissionalismo, só voltado para o coaching, só voltado para palavras de autoajuda, sabe? Pastor executivo. Amado, eu quero dizer uma coisa, eu recebo e eu declaro sim, sucesso, bem-aventuranças, prosperidade, que as ovelhas todas, que você consiga, eu tenho orado inclusive, para que os irmãos, membros da igreja, consigam bater suas metas profissionais até a metade do ano, consigam ser sejam surpreendidas tremendamente. Prego e declaro isso e oro por isso. Mas o altar da igreja precisa alertar as pessoas que Jesus está voltando. O tempo é o tempo do fim. Jesus está às portas e nós precisamos testemunhar Cristo, testemunhar a palavra de Deus. Não podemos brincar de vida espiritual. Precisamos viver a palavra de Deus em nome de Jesus, em vigilância e em espírito de oração. E eu declaro, amado, que todas as coisas te irão bem em nome de Jesus. Pai amado, eterno, maravilhoso, bendito,
Estamos agora com as tuas ovelhinhas, Pai, em oração, em intercessão, em petição, Senhor. Nós sabemos que há uma guerra espiritual muito grande, Pai. E o mundo, e esse país especialmente, Pai, nesse período agora de carnaval, é uma guerra espiritual tremenda, Pai. É o maligno, o mundo, tentando abocanhar a vida dos jovens, a vida das crianças, das famílias, Pai. Destruir casamentos, destruir famílias, destruir sonhos, Pai. Pessoas que em 4 dias de carnaval, de fato terminam em quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Porque têm as suas vidas destruídas, porque têm seus casamentos destruídos, porque adquirem uma AIDS, uma DST durante esses dias de carnaval, porque tomam contato com drogas, com cocaína, com maconha, cheira isso, toma aquilo outro, e depois vivem aprisionados às drogas, Pai. A química no sangue, só um milagre para tirar a dependência química. Pessoas que destroem literalmente a vida por causa dos prazeres da carne, Pai. Há todo um contexto, Senhor, e nós queremos orar nesta noite para que o teu povo seja livre das garras de Satanás, para que o teu povo seja livre, Senhor, das estratégias do mundo, para que sua igreja seja livre, ó Pai, da queda, livre das cascas de banana, livre, Senhor, de resvalar os pés, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma igreja vigilante, em espírito de oração, aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, que vivem vigilante, como as noivas sábias, Pai, não como as nécias, que não carregam azeite na lamparina, mas aquelas mulheres que carregam a unção de Deus na sua vida, como homens de Deus comprometidos com a palavra, cuja palavra seja sim, sim e não, não. Pai, nós precisamos de ver. Pai, levanta, nós temos orado e pedido por este avivamento, Pai. Em Asbury, aquela capela dentro da universidade está vivendo um avivamento, Pai. Um avivamento, são 7 dias, e as notícias que nós temos, Pai, são de pessoas que confessaram pecados, pessoas que se arrependeram, pessoas que foram à frente do altar com choro e arrependimento, de forma espontânea. Nós vimos lá uma senhora curada. Pai, eu creio nesse avivamento, eu creio que o Espírito Santo de Deus está preparando igrejas, ministérios à volta do mundo para um grande avivamento, ó Pai. Ainda que alguém me ouça nesta hora e diga: mas pastor, eu estou no deserto, eu estou me sentindo no deserto, esquecido, no anonimato, cheio de problemas e questões impossíveis diante de mim. Pois eu quero dizer que é no deserto que Deus trabalha grandes homens de Deus. Foi no deserto, por 40 anos, que Deus trabalhou na vida de Moisés, para que ele se tornasse o grande libertador de Israel do Egito. Sim, foi também num poço esquecido e numa prisão esquecido que José, por 14 anos, foi trabalhado por Deus. Se José tivesse sido libertado antes do tempo, ele seria nada mais do que o copeiro do rei, nada mais. Mas porque ele ficou 14 anos naquela prisão, diz que Faraó teve um sonho, e o guarda lá se lembrou que José, porque tinha contato com José lá na prisão, se lembrou de José
e disse: José vai interpretar o sonho, e ele se tornou o primeiro ministro do Egito. Aleluia! Foi no deserto que Deus trabalhou na vida de Davi, esquecido naquele deserto, para que ele fosse trabalhado por Deus, vencendo ursos, vencendo leões, pastoreando o rebanho no anonimato, para que viesse a se tornar o grande rei de Israel, o maior rei de Israel. Aleluia! Foi no deserto da caverna que o grande profeta Elias foi trabalhado por Deus para se tornar um dos maiores profetas da antiga aliança, para a glória do nome de Jesus. Sim, Deus trabalha. Foram 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado por Satanás, vencedor. Aleluia! Oh, que nesta noite, oh Pai, pessoas que estejam passando por verdadeiros desertos, Pai. Estamos orando por pessoas que estão solitárias, Pai, já há anos. Pessoas que já vão aí há 5, 10, 15, 20 anos solteiras, mas que optam por estar solteiras por causa da vontade de Deus, porque não querem errar, porque não querem qualquer coisa para a sua vida, um relacionamento mundano, querem algo que vem de Deus. Pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, pessoas que optaram por uma atitude por causa da vontade de Deus, e Deus tem um tempo para trabalhar. Pessoas que estão enfrentando leões terríveis, mas que estão fazendo a vontade de Deus. Pai amado, nós estamos aqui nesta terra para cumprir a nossa missão, e para o cumprimento da missão exige vigilância, exige vida de oração, Pai, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os homens são mais amigos do mundo e dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Então nós queremos orar, Pai, pela Tua igreja, pelo povo de Deus nessa terra, para que estejamos em plena vigilância, em espírito de oração, para que por meio da Sua igreja, por meio do Seu povo, Pai, Tu venhas a alcançar nações, venhas a alcançar os perdidos, venha a alcançar aqueles que estão nas garras de Satanás, aqueles que estão nas mãos do inimigo. Ó Deus, que à volta do mundo, meu Pai, Tu levantes igrejas, ministérios, homens e mulheres de Deus, pregadores fiéis à palavra, pregadores que respeitem o texto bíblico. Nós não podemos mais admitir, Pai, pastores no altar da igreja, levando pasto velho para as ovelhas, levando autoajuda, levando filosofias humanas, levando só palavrinhas, sabe, que as pessoas sentem coceira nos ouvidos, e assim eles fingem que pastoreiam, e as ovelhas não são pastoreadas. Nós queremos, Pai, que os altares das igrejas vivam um grande avivamento, que os altares das igrejas, Pai, preguem a palavra com fidelidade, que os pastores não tenham medo, Pai, de pregar a palavra de Deus, porque às vezes os pastores ficam preocupados em agradar, em ter em ser agradável, em ser, visto como gente boa, como muito carismático, a pessoa que está sempre com uma palavra de autoajuda, às vezes fica preocupado com essa questão e acaba deixando de pregar a palavra de Deus. Senhor Jesus, quando nós pregamos a Tua palavra, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus se encarrega
em criar empatia com a igreja. O apóstolo Paulo diversas vezes exortava a igreja com força, admoestava o povo de Deus, que era necessário. Jesus também, e eles eram homens de Deus, eram pessoas enviadas por Deus. Pai, eu como pastor, eu sei esse sentimento de preocupação que vem aos corações dos pastores, Pai, de querer pregar uma mensagem que agrade, uma mensagem que, que eleve o ânimo das pessoas, que deixe todo mundo animado, todo mundo feliz e tudo mais. Mas, Senhor, na maioria das vezes, uma mensagem preocupada com esse tipo de coisa é mensagem rasa, é pasto velho, que o fogo queima quando vem o dia da perseguição, quando vem o dia ruim. A pessoa lembra daquele sermão de autoajuda e diz: essa autoajuda não me serve para nada, porque não dá sustento, não dá substância, não dá sustagem. Nós precisamos de ter a palavra de Deus de verdade, porque quem é convertido pelo Espírito Santo de Deus e é alimentado de verdade pela palavra de Deus, seja a palavra de exortação ou de edificação, ela vai estar feliz, ela vai receber a palavra com alegria. E é isso que importa, Senhor, que nós anunciemos todos os desígnios de Deus. E é assim que o Espírito Santo vai agir, quando nós tivermos respeito pela palavra de Deus. Como é que Deus vai agir se nós não respeitamos a palavra dEle? Como é que Deus vai agir se nós não ouvirmos a palavra dEle? Se no lugar da palavra dEle nós colocamos filosofia, secularismo, autoajuda e um monte de coisas mais, como é que Deus vai agir se nós não pregamos a palavra dEle? Jesus disse: as minhas palavras não passarão. Nós não podemos passar à frente da palavra, nós não podemos seguir adiante e deixar a palavra para trás. Nós precisamos de altares fiéis à palavra de Deus, custe o que custar. É assim que Deus vai ser honrado, é assim que nós veremos ovelhas verdadeiramente convertidas, verdadeiramente com espírito de oração. É assim que nós teremos ovelhas verdadeiramente fortalecidas pela palavra do Senhor. Porque não adianta encher a barriga com coisa que não presta, porque isso vai estragar a sua saúde. Da mesma forma, não adianta encher a vida espiritual com coisa que não presta. Vai dar uma sensação de barriga cheia, mas ao mesmo tempo vai destruir a sua vida espiritual. Os seus níveis de açúcar vão gerar diabetes, seus níveis de pressão vai gerar hipertensão, vai destruir a sua saúde espiritual. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda o nosso ministério a ser fiel à sua palavra. E eu creio de todo o meu coração, Pai, que a provisão material vai chegar, a provisão financeira vai chegar, as portas vão se abrir, porque jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, Senhor. A nossa primeira oração, Pai, é esta, Pai. Nós estamos clamando por avivamento, nós estamos clamando, Senhor, por uma vida espiritual sólida. Nós estamos clamando, Senhor, por crentes fortalecidos no Senhor. Para isso, precisamos respeitar a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. E eu oro sim, Pai. Aí eu oro para que a Tua igreja prospere em graça, em conhecimento. Que a Tua igreja cresça, Pai.
que as tuas ovelhas prosperem na vida, mas prosperem de forma sólida, Pai. Prosperem com uma vida espiritual sólida, Senhor. Porque senão a pessoa é como um filho pródigo, dá-me a parte dos bens que me cabe e vai embora da igreja. Não, Pai, não permita isso, Senhor. Nós queremos ver ovelhas sólidas espiritualmente falando, e assim pessoas que prosperem na vida, pessoas que cresçam na vida, até porque assim sendo, Senhor, a tua obra vai avançar, a tua obra vai progredir mais e mais, a tua obra vai alcançar mais e mais ovelhas, Jesus. Essa é a nossa primeira oração, Pai. Eu oro pelas pessoas que estão doentes, Pai, fisicamente. Cura, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que pode curar câncer, Tu podes curar AIDS, Tu podes curar as doenças que a medicina chama de incuráveis. Tu podes tirar alguém agora do leito do hospital. Tu podes arrancar essa doença desse corpo. Tu podes fazer paralíticos andar, coxo saltar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Então nós queremos orar e declarar pelas pessoas que estão fisicamente doentes, sejam curadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Temos uma ovelha da igreja que está internada, a irmã Terezinha, receba um milagre na tua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, seja curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Juliana, minha prima, declaramos curada, em nome do Senhor Jesus. A Dona Maria Inês e o Hermínio, curados em nome de Jesus. A Marina de Souza Prado, curada em nome de Jesus. Temos uma lista grande de oração aqui, Pai. Essas pessoas que estão fisicamente doentes, Pai, que pelo sopro do Espírito Santo agora sejam curadas pelas chagas de Cristo Jesus. As pessoas que estão emocionalmente enfermas, emocionalmente desequilibradas, as pessoas que estão vivendo síndrome do pânico, pessoas que estão vivendo entristecidas, cabisbaixos, pessoas que têm aceitado complexo de inferioridade, espírito de intimidação, de medo, de pânico, de terror. A pessoa que tem vivido com medo de tudo, medo de sair na rua, medo de entrar no elevador, medo de altura, medo de tudo, Pai. Medo de ficar sozinho, medo de entrar no metrô porque é subterrâneo, medo, fobias, Senhor, medo de um relacionamento porque um dia foi magoado, foi traído, foi desquitado, foi humilhado, teve decepções, viveu depressivo por causa de um relacionamento e hoje tem medo de novos relacionamentos. Senhor, liberta, cura, sara essas pessoas, em nome de Jesus. Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus de toda alegria. A Tua palavra diz que Tu és o Deus de delícias espirituais. Nós queremos chamar a existência, chamar agora, Pai, o milagre das delícias espirituais no coração das Tuas ovelhas. Que essas pessoas que têm vivido depressivas, se sentindo intimidadas, desencorajadas, desestimuladas, pessoas que têm se olhado no espelho e se sentido feio, feia, sem brilho no olhar, sem vontade de sair de casa, sem vontade de viver, sem vontade de ver o sol, o céu, a praia, o mar, sem vontade, Pai, de fazer nada, só quer ficar o dia inteiro deitado na cama, sem fazer nada, um espírito de depressão, um espírito de desencorajamento. Senhor, nós queremos Te rogar pelo poder que há no sangue de Jesus. Cura agora essas pessoas, Pai, pelo poder que há na palavra de Deus. Nós enviamos agora uma palavra e declaramos estas pessoas curadas, curadas, libertas e saradas,
em nome de Jesus, que o desejo de viver volte ao coração, Pai. Que a esperança volte ao coração, Senhor. Que essas pessoas despertem um desejo forte, Pai, de viver, de serem felizes, Pai. Acordar logo pela manhã, bem cedo, sair, meu Deus, fazer uma caminhada, viver, meu Pai, viver. Eu vi o testemunho de uma senhora esses dias, ela está lá com quase 90 anos, acorda todos os dias 5 horas da manhã para correr 4 quilômetros, 5 horas da manhã para correr 4 quilômetros, e trabalha, o dia inteiro trabalha de personal trainer. Senhor, dê restituição da alegria ao coração, ó Pai. Eu sei que pessoas foram humilhadas, eu sei que pessoas estão me ouvindo agora, que foi incutido na mente, do coração delas, com palavras malignas, que elas não valem nada, que elas não têm nenhum brilho, nenhum dom, nenhum chamado. Eu sei, Pai, que o inimigo tem tentado incutir na mente, no coração de alguém, que ela não tem valor, não tem dom, não sabe fazer nada na vida, não tem chamado para nada, não serve para nada, e essa pessoa tem se entregado, meu Pai, fica o dia inteiro papando mosca, o dia inteiro sem fazer nada, deitado no sofá. É um pouquinho para dormir, é um pouquinho para ficar na internet, é um pouquinho para ficar no WhatsApp, é um pouquinho para ficar no Instagram, no Facebook, e não faz nada, não estuda, não trabalha, não faz uma atividade física, não cuida da saúde, não cuida de cultivar relacionamentos, de ter amigos, de buscar fazer amizades. Que é importante você ter amigos para conversar, pessoas para abrir o coração. Senhor, liberta essas vidas desse mundinho pequeno que Satanás tem tentado colocá-las, que elas sejam libertas, curadas e saradas, que elas precisam perdoar, que perdoem quem fez mal a elas, perdoem. Se você foi molestado quando criança, foi molestada quando criança, se alguém te molestou, te estuprou quando você era criança, e você não consegue perdoar, perdoe, receba agora o poder de Deus, para que você perdoe, libere, tire o ódio do coração, não cultive o ódio por ninguém, perdoe tudo de todos. Perdoe tudo de todos, em nome de Jesus, seja liberto. Eu declaro a partir desta noite uma nova vida para você, em nome de Jesus, que a partir desta noite você viverá uma nova vida. Eu repreendo agora toda palavra contrária, eu repreendo agora todo espírito contrário. A tua mente é a mente de Cristo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pai, estamos nos minutos finais, estamos aí num feriadão, então não tem problema passar alguns minutos o culto. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Pessoas que estão aí enfrentando problemas de desemprego, em nome de Jesus, Pai. Nós temos visto um governo federal irresponsável, com uma boca de latrina, que gera especulação terrível, aumentado o desemprego, inflação aumentando. As pessoas vão comer picanha com R$18 de aumento, enquanto a Lei Rouanet libera milhões e milhões para artista famoso que já tem dinheiro na conta e mansão milionária, tirando onda com a cara do trabalhador. Pai, o quadro nesse mundo é complicado e é difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que tu podes abrir portas para os teus filhos. Eu sei que tu podes dar ideias para o teu povo, ideias de empreendedorismo, pessoas que invistam na sua área, pessoas que descubram a sua área, descubram aquilo que foram chamadas e invistam no estudo, na preparação.
é necessário estudar, é necessário se preparar, é necessário ter experiência, buscar crescer naquilo que Deus te deu para fazer. Invista, corra atrás, em nome de Jesus. Pai, que portas se abram para os teus filhos, que portas se abram para o teu povo, que venham ideias novas, espírito de unção poderosa para romper com barreiras, romper com grilhões, romper com limitações, que as tuas ovelhas, com a unção poderosa de Deus, venham a alargar os seus limites para mais longe, que recebam a língua de eruditos, a língua de sábios, que o mundo não poderá resistir. Pai, que tu concedas visão para teus filhos, para que consigam enxergar além do que o mercado está enxergando, além do que outras pessoas no mundo estão enxergando, para que os teus filhos avancem, para que os teus filhos sejam luz nesse mundo. Quando teus filhos avançam e os teus filhos estão em posição de autoridade, os subordinados se alegram, ó Pai. Nós temos testemunho disso aqui na igreja, porque nós temos uma boa liderança espiritual que dá palavra, que dá alento para o coração dos teus filhos. As tuas ovelhas nessa igreja se sentem amadas, se sentem pastoreadas, se sentem benquistas, se sentem alimentadas, porque tem uma liderança pastoral que tem visão, tem uma liderança pastoral que zela pela vida das ovelhas, tem uma liderança pastoral que vive estudando, buscando e crescendo, e as ovelhas sabem que o seu pastor tem visão, as ovelhas sabem que o seu pastor busca crescimento e conhecimento da vida espiritual para levar a palavra adiante. Por isso as ovelhas estão sempre alimentadas pelo Espírito de Deus, porque é a palavra de Deus que é pregada nessa igreja. Nós temos exemplos de empreendedores em nossa igreja, diretores, pessoas que têm posição de trabalho elevada no trabalho, em que todos os seus funcionários louvam a Deus pela sua vida. Todos os seus funcionários levantam as duas mãos para os céus e agradecem pelo patrão que tem, porque é um homem que honra os seus funcionários, é um homem que honra os seus trabalhadores, é um homem que sabe honrar as pessoas que estão honrando. Assim também a nossa própria pastora, Pai, durante os anos de vida que trabalhou, gerenciou em hotéis Otom, sempre foi trabalhadora, sempre teve gente debaixo da sua autoridade e sempre foi um testemunho, sempre foi luz onde passou. Pai, nós temos outras pessoas na igreja que têm buscado esse crescimento, ó Pai. E eu quero declarar sobre a vida de cada uma delas, Pai, uma unção poderosa para romper com tudo aquilo que tem limitado, para romper com uma vida que falta integridade, ou uma vida rasteira, uma vida de murmúrios. Muitas vezes as pessoas se limitam porque vivem murmurando, reclamando de tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, um espírito poderoso nestas vidas, uma mente cristã poderosa, que nós vejamos os cristãos da nossa igreja com uma vida espiritual poderosa em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, rompendo com limitações, rompendo com barreiras, Pai. Por isso eu oro, Pai, espírito de campeão, coração de campeão nas nossas ovelhinhas, Pai. Abra portas, Pai, que estão fechadas, abra portas, Pai. Libera o caminho, Senhor, para as tuas ovelhas avançarem, crescerem, galgarem espaço, avançarem, meu Pai, serem referência aonde estiverem, e assim, Pai, elas serão ricamente abençoadas, e a tua casa será ricamente abençoada, para que nós estejamos sempre avançando, crescendo, prosperando, meu Pai, e levando o verdadeiro Evangelho adiante, ó Pai. Eu quero nesses minutos finais, Senhor, orar
porque quem está com problemas financeiros, Senhor, em nome de Jesus, Pai, declaramos provisão. Eu sei que tem pessoas que estão aí com boletos vencidos, pessoas que estão com aluguel atrasado, ou a prestação da casa que está atrasada, o carro que está atrasado e o banco já está ameaçando pegar o carro, pessoas que estão passando problemas financeiros, pessoas que estão com a conta virada e não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer, ou têm vergonha de pedir emprestado, não tem cara para pedir emprestado, estão com a conta virada e não sabem o que fazer. Senhor, dá provisão, meu Pai, dá provisão, abre a porta, meu Pai, para cada uma dessas ovelhinhas, Pai, abre a porta, meu Pai, que é complicado, Senhor, complicado, meu Pai. Declaramos paz financeira para as ovelhas de Jesus, paz financeira, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que muitas das vezes levantam-se coisas na vida que acabam enrolando a vida da pessoa de um jeito que só a misericórdia de Deus, a conta vira e a pessoa tenta isso, tenta aquilo, já tentou e a conta vira de novo e a pessoa às vezes não tem para onde correr, não sabe o que fazer. Mas, Pai, eu creio no Deus de toda a provisão, eu creio no Deus que dá toda a provisão. Então eu quero declarar, meu Pai, que aconteça um milagre, que haja um milagre, que venha um milagre de algum lugar, uma porta que se abra, algum sinal de Deus, uma maravilha do Senhor, e a provisão aconteça, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E por fim, Senhor, oramos, Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pelo ministério, Pai, para que as portas se abram grandemente, ó Pai, para que grandes milagres ocorram, Senhor. Oramos pela nossa igreja em Itaipu, Pai, as obras que serão feitas em Itaipu, que avancem, meu Pai, que toda a provisão seja dada, que os milagres aconteçam, meu Pai, em nome de Jesus, e nós possamos ver aquele ministério, aquela igreja inaugurada, abençoando vidas e pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas de Jesus, passamos aí 17 minutos, são 8h47, passamos 17 minutos, mas estamos num feriadão, não é verdade? Nós não pulamos carnaval, nós não curtimos carnaval. Se tiver que pular carnaval, é assim, ó, o carnaval está aqui, você pula ele, pula. Ou seja, você não vive carnaval. Nós não aprovamos a festa da carne, não aprovamos. Então, eu quero declarar um bom feriadão para você possa descansar. Temos ovelhinhas aí que estão viajando merecidamente, tendo aí final de semana de descanso. Aqueles que não vão viajar possam descansar dentro de casa, com a sua família, com seus amigos, possam aí tirar o dia para um momento de leitura bíblica, oração, louvores, assistir uma série na televisão, um filme, possam ir a um cinema, ou à praia, à beira da praia, aproveitar da melhor forma que você tiver oportunidade de fazê-lo em nome de Jesus. A provisão está chegando, a provisão já é tua, receba essa palavra, você já é um abençoado em nome de Jesus. Então, declara aí um bom feriadão para todos, por isso também passamos do horário, não é nosso costume passar tanto tempo, quando passamos no máximo 5 minutos, mas valeu muito a pena esse tempo, é verdade? Quando olhamos para a igreja do avivamento lá em Asbury, que já estão há 7 dias ininterruptos de culto, passar 20 minutos não é absolutamente nada, não é verdade? Precisamos de mais e mais avivamentos na casa do Senhor. Então, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite maravilhosa, um final de semana maravilhoso, enriquecedor, em nome de Jesus. Ore pelo seu amado pastor
que amanhã esteja na igreja em espírito de oração, inspiração com a palavra de Deus, para domingo estar aqui no altar da igreja trazendo a palavra do Senhor. Eu quero reforçar, domingo teremos culto às 9 horas da manhã, estaremos louvando, bendizendo e adorando a Deus. Se você não estiver viajando, se você estiver aqui no Rio, por favor, venha à casa do Pai, venha adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos encerrar o livro de Marcos, vamos falar sobre o final de Marcos. Então venha estar na casa do Senhor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estender meu abraço mais uma vez à irmã Terezinha Tinoco. Fizemos uma visita ao hospital onde ela está internada, Casa de Saúde Portugal. Ficamos lá cerca de 1h30, 2 horas, fazendo a visita para a nossa amada na segunda-feira. Para a glória de Deus, foi uma bênção. Um beijo, um abraço carinhoso para nossa irmã Tetê e para sua família, que ela possa ter recuperação total, sair do hospital totalmente curada, sarada pelas chagas de Cristo Jesus. E uma vez mais reforço meu abraço carinhoso para a irmã Cássia Goulart, que fez aniversário. Nós comemoramos nesse domingo passado. Nosso irmão Espedo também fez aniversário esta semana, e a neta deles, a Eva, que também fez aniversário. Então um abraço carinhoso para esses 3 ovelhas de Jesus que aniversariaram com graça, com misericórdia e com bênçãos maravilhosas. Graças a Deus por essas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quero estender um abraço e contar ainda, para terminar, amados, ore, não deixe de orar todos os dias pelo povo turco e sírio, pelo terremoto que houve, milhares de vidas perdidas. A última vez que vi estava em 41 mil mortos. Não deixe de orar por essas pessoas, não deixe de orar por aquelas vidas que estão passando tormentos e perdas muito grandes, tristezas muito grandes. Em nome de Jesus, vamos estar unidos em oração. Amém? Então um abraço carinhoso, um beijo carinhoso para toda a igreja. Meu abraço, meu carinho para as ovelhas de Jesus. Tenha aí uma noite rica e abençoada no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então um abraço para todos. Estou vendo aqui a pastora Deise, está aí nos comentários. Louvado seja Deus pela sua vida. Irmão Valdécio, irmão Jorge, irmão Espedo, irmã Cássia, irmã Kátia, creio que é irmã Delta também, irmão Jorge, a irmã Sueli, irmão Fábio Magalhães, amigo já de longa data da juventude, desde a juventude, Visão Jovem. Louvado seja Deus pela sua vida. Estenda lá meu abraço para o nosso irmão Gaúcho, irmão Luiz, e para sua esposa Rosélia, que estão congregando. Louvado seja Deus. Um abraço, um beijo carinhoso para todos, todas as ovelhinhas de Jesus. Amém? Eu aguardo você domingo na casa do Pai. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de acessar o nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, em nome de Jesus, e compartilhe as nossas mensagens para a honra e para a glória do Senhor. Vamos evangelizar, vamos cumprir a missão. Essa é a razão da nossa vida. Uma noite abençoada, ovelhinhas amadas, graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.